Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, os partidos considerados de centro e de direita conquistaram a esmagadora maioria das prefeituras no país. Das 5.569 prefeituras, os partidos de esquerda ficaram com apenas 752. O PT só conseguiu se eleger em uma capital, Fortaleza. Este é o pior resultado para a esquerda em 3 décadas. Bolsonaro, mesmo inelegível, fora da máquina pública, proibido de se comunicar com o líder do seu partido, comprovou ser o maior cabo eleitoral do país, elegendo com apoio direto ou indireto 517 prefeitos. Já o ladrão que foi colocado na presidência da República, mesmo dominando a máquina federal, as estatais, o judiciário e toda a grande mídia, alcançou apenas 252 prefeituras. Em São Paulo, Boulos, com o apoio do Lula e com mais de 80 milhões de dinheiro público injetados na sua campanha, que por sinal foi a mais cara do país, sofreu uma derrota fragorosa. Se saiu pior do que em 2020, quando enfrentou Bruno Covas. E como se não bastasse, conseguiu a proeza de perder até para as abstenções. Além da nítida rejeição da esquerda no país todo, nesta eleição ficou provado que o cachaça não tem um sucessor. Boulos é um fracasso mais que consumado. Haddad já era considerado o pior prefeito de São Paulo e agora, como ministro, virou uma piada nacional. Quem votaria em um sujeito cujo apelido é Tachad? Já a Janja Gira, que o Lula queria a qualquer custo enfiar goela abaixo do brasileiro, tem o carisma de um quiabo ressecado. Mas enquanto a esquerda está minguando e a direita, cada eleição, ganhando mais espaço dentro do estamento político, ainda assim, se a eleição para presidente da República fosse hoje, Jair Bolsonaro seria o único candidato com reais chances de vencer o ladrão. Esta é a capa da Veja desta semana. Em entrevista exclusiva, Bolsonaro afirmou que será candidato em 2026. Abre aspas para o ex-presidente. Falam em vários nomes, Tarcísio, Caiado, Zema. O Tarcísio é um baita gestor, mas eu só falo depois de enterrado, estou vivo. Com todo respeito, chance só tenho eu. O resto não tem nome nacional, o candidato sou eu. Fecha aspas. No vídeo de hoje vamos fazer um estudo do cenário que está sendo desenhado para 2026. O que está rolando nos bastidores de Brasília para Bolsonaro ficar elegível. E o racha que as eleições municipais causaram na direita, que hoje se divide entre os bolsonaristas fiéis e aqueles que Bolsonaro apelidou de estrategistas intergalácticos. São conhecidos atualmente como estrategistas intergalácticos. Tá? Será que Bolsonaro se vendeu mesmo para o sistema? Será que Tarcísio de Freitas figura o novo Teatro das Tesouras? Este talvez seja o vídeo mais importante do ano. E já adianto que não é para os emocionados, e sim para quem busca uma análise racional e desprovida de paixões. Mas antes de nos aprofundarmos nessas questões, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixa também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para a plataforma entregar o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, em 2022, ano das eleições, Alexandre de Moraes se reuniu com representantes das principais plataformas de redes sociais para que estas tomassem medidas contra quem colocasse em xeque a violabilidade das maquininhas do Bangladesh e do Butão. Pois bem, em setembro daquele ano, depois que fiz um vídeo relatando todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker nos computadores do TSE, este canal foi sumariamente desmonetizado. Na época recebi um e-mail da plataforma sem muitas explicações, alegando apenas que a desmonetização ocorreu porque promovo conteúdo nocivo. O fato é que desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo. E não deixei de abordar nenhum assunto delicado, mesmo com o risco de perder de vez o canal. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui,
considere ajudar a manter esse canal em plena atividade se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Como já falei diversas vezes, eu sinceramente não acho que o Bolsonaro se vendeu para o sistema, como muita gente tem afirmado. Bolsonaro está milionário. Ele poderia muito bem ter se exilado em qualquer país com governo de direita, ele seria muito bem recebido e estaria vivendo tranquilamente com a sua família. Ou ele poderia nem ter voltado dos Estados Unidos em 2022 e lá facilmente conseguiria um visto de perseguido político. Mas não, Bolsonaro preferiu voltar para o Brasil e enfrentar o risco de ser preso e de ter sua vida devassada. Diante disso, agora, ele precisa se valer do sistema para sobreviver politicamente, para lá na frente conseguir dar continuidade em seu projeto. Uma coisa é se valer do sistema, o que uma hora ou outra acaba sendo inevitável para qualquer agente político, mesmo para quem se apresente como antissistema. Outra coisa é pertencer ao sistema. Quero muito acreditar que Bolsonaro está na primeira opção. Diante disso, Bolsonaro fez toda uma articulação para criar uma frente ampla com mais de 12 partidos de centro e assim ter uma base de apoio robusta, tanto para facilitar a reversão de sua inelegibilidade através de manobra dentro do Congresso, como também para apoiá-lo na próxima eleição, seja como uma candidatura própria ou através de um sucessor. Então, o que você vai ter? Você vai ter lá, em outros locais, situações onde houve um posicionamento diferente. Não tem o menor sentido, aqui em São Paulo, eu defender o apoio à reeleição do presidente Lula, ou do PT, porque eles agiram de uma forma muito contundente contra a minha candidatura. É natural e óbvio que eu vou defender quem me apoiou. Quem me apoiou foi o Tarcísio. Quem me apoiou foi o presidente Bolsonaro. Caso Bolsonaro não reverta sua inelegibilidade, tudo indica que Tarcísio será o seu candidato à presidência. Neste caso, Derrite, que está fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Segurança de São Paulo, sairia para o governo do estado. Tarcísio, desde que se tornou candidato a governador em 2022, vem construindo pontes com o Centrão e adotando uma postura comedida diante dos embates com o STF ou mesmo com o governo federal. Por outro lado, a direita mais aguerrida vem promovendo que o Tarcísio está apenas sendo preparado para ser o grande protagonista de um novo Teatro das Tesouras. Eu acho que o que está acontecendo nessa última eleição, ele está desvelando quem é quem. Exato. Né? Isso está ficando bem claro quem é quem nos seus posicionamentos. O Tarcísio, ele está sendo um bom governador, eu acho que nota boa para ele. Sim. Só que ele é o cara da direita? Não é o cara da direita, ponto. Ele já está pacificado. Claro que não. Claro que não, ele é um cara do sistema. Trabalha bem, sabe entregar, técnico. Sim. Ele é o melhor candidato do sistema. Ótimo. Na verdade é isso. Tá regurgitado o que existia no passado, que é o Teatro das Tesouras, que você tinha uma parte do sistema era PT, a outra parte que também era sistema era PSDB. Exato. Os dois faziam parte, davam no funil, davam no mesmo resultado, só que com candidatos diferentes. Pois bem, não acho que o príncipe está errado em sua afirmação. De fato, o sistema não se contrapõe ao avanço político de Tarcísio. Por outro lado, não acho que o Tarcísio seja o protagonista de um novo Teatro das Tesouras. Na prática, não vejo nele qualquer semelhança com figuras como FHC, Alckmin ou Serra, a não ser a prática de uma política de boa vizinhança. Ou seja, fica a pergunta: Tarcísio é uma engrenagem do sistema ou ele está apenas se valendo do sistema? Bom, mas antes de responder essa pergunta, é importante voltarmos para as eleições deste ano.
Preste atenção nesse mapa que foi pouco divulgado. Este é o resultado das eleições nas câmaras municipais do Brasil todo. O que você está vendo em azul é a direita e em vermelho a esquerda. A vereança é a base da política nacional. Bolsonaro começou como vereador no Rio de Janeiro. Nicolas Ferreira, antes de se tornar um dos deputados mais influentes aí da atualidade, foi vereador em Belo Horizonte. Apenas 2 exemplos entre milhares. Ou seja, o que estamos vendo em azul são futuros deputados, senadores, prefeitos, governadores e talvez até um presidente da República. Esse mapa representa o que a direita pode conquistar nos próximos 20 anos se souber jogar o jogo. E o jogo, como a gente sabe, é bruto. Agora preste atenção neste depoimento do Lula ainda nos anos 80, antes de concorrer à sua primeira eleição para presidente. Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quanto uns 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. Temos que entender de uma vez por todas que a esquerda só chegou ao poder e conseguiu aparelhar todas as instituições e todas as instâncias do judiciário porque soube jogar o jogo. Lá atrás, eles abriram mão de várias premissas ideológicas. Tomaram banho, passaram perfume, apararam suas barbas, colocaram terno, amenizaram o discurso, foram à missa e, principalmente, se aliançaram ao centrão fisiológico. Montaram em um congresso dominado pelo centrão um verdadeiro balcão de negócios. E tudo contra a vontade dos esquerdistas mais aguerridos. O PSOL, partido do invasor de propriedades, saiu do PT justamente porque eram mais ideológicos e estavam descontentes com o partido que, segundo eles, havia se vendido para os interesses da elite. Que ironia, não? A verdade é que o cenário político brasileiro, desde a redemocratização, sempre foi dominado pelo centrão fisiológico, por personagens desprovidos de ideologias, mas movidos pelos seus próprios interesses. E por muito tempo, enquanto a direita sequer existia de forma organizada, a esquerda soube usar essa turma a seu favor. E assim o PT, através de 13 anos consecutivos no poder, dominou todo o estamento burocrático do país e aparelhou a Suprema Corte. Antes disso, eles já estavam dominando o estamento cultural em um processo que começou durante o regime militar. As redações dos principais jornais, a grande mídia, as principais editoras e as universidades públicas foram gradativamente sendo dominadas por militantes de esquerda. Mas agora chegou a hora da direita inverter essa dinâmica, se valer do mesmo centrão fisiológico para gradativamente ocupar os espaços que a esquerda ocupou por tanto tempo. O resultado das últimas eleições vem demonstrando que esse processo já começou e a própria esquerda já está bem ciente disso. Olha esse tweet do Janones, abre aspas. O Brasil tem uma nova polarização, direita versus extrema-direita. Continuem divulgando ações através de site, panfletagem e falando todes para uma bolha de alienados soberbos intelectualmente que nem sabem mais o que é povo. Continuem nesse caminho que em 2026 a coça vai ser doída. Fecha aspas. A coça já está sendo doída. Como falamos, em 2026, caso Bolsonaro não fique elegível, muito provavelmente Tarcísio será o candidato da direita com o apoio robusto de uma frente ampla de partidos de centro. Mas não se engane,
Tarcísio, ou mesmo Bolsonaro, não representarão aquela direita puro sangue que bate de frente com o sistema, mas representarão um projeto de poder de centro-direita mais pragmático, aliançado com o centrão e devidamente abalizado pelo sistema. Por outro lado, provavelmente também teremos nesta disputa um candidato proveniente da direita que Bolsonaro apelidou de intergaláctica. Existe uma corrente da direita que diz que pode haver uma direita sem Jair Bolsonaro. O senhor acredita que Já tentaram várias vezes, não conseguiram. Esses caras juntam quantas pessoas no aeroporto ou num bate-papo em qualquer lugar do Brasil? Para me dizer quantos juntos. Se sabe, não sabe a linguagem do povo. E tem uma utopia, tá? Muitos têm uma utopia. Todos que tentaram se arvorar como líder através de likes, né? Ou de lacrações, não chegou a lugar nenhum. São conhecidos atualmente como estrategistas intergalácticos. Tá? Ao que parece, Pablo Marçal fará de tudo para se apresentar como o candidato outsider, como o candidato de uma direita mais aguerrida que supostamente baterá de frente com o sistema, já que na visão de uma parte da direita, Bolsonaro se vendeu para o sistema enquanto Tarcísio figura o novo Teatro das Tesouras. Bom, como você deve saber, Zé Dirceu foi o grande arquiteto do projeto de poder do PT. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o Pablo Marçal. Eu acho que é um problema para a extrema-direita, o Marçal, que é para nós. Mas a direita tem uma força enorme. Porque para nós vai ter candidato, né? Mas não vai unida. Não vai unida para a eleição contra o Lula? Não vai. Não vai porque a agenda do Marçal e da direita não unifica eles. Tarcísio vai? Quem vai? Tarcísio, tudo indica que não, que vai esperar 30, né? Mas ele é empenhadíssimo em destruir o Marçal, né? Porque ele sabe que o Marçal rompe na base, divide eles na base. Isso eu estou assistindo de camarote. Mas a questão é a seguinte: será mesmo que o Marçal é o cara que vai bater de frente com o sistema? Ou o cara que será usado pelo sistema para justamente desmantelar esse processo que Bolsonaro está arregimentando? Abre aspas para o Zé Dirceu. Marçal divide eles na base. E isso estou assistindo de camarote. Fecha aspas. Veja bem, Marçal fez de tudo para derrotar o Boulos no primeiro turno, inclusive divulgando um laudo médico falso, o que é muito grave, ainda mais se o laudo foi encomendado. Porém, toda essa ousadia para derrotar o comunista não valeu para o segundo turno, visto que não foi capaz de passar por cima do orgulho e apoiar Ricardo Nunes. Mas em um bate-papo amigável, em meio a sorrisos com o invasor de propriedades, o ex-coach promoveu o voto nulo. Se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim. Nem de 15, nem de 50. Só pra você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Bom, Bolsonaro ficou inelegível por conta de uma reunião com embaixadores. O deputado Francisquini foi cassado por colocar em xeque as maquininhas do Bangladesh e do Butão. Dallagnol, mesmo sendo o deputado mais votado do Paraná, perdeu seu mandato por conta de uma filigrana jurídica. Diante disso, você não acha que será muito estranho se o Marçal permanecer com seus direitos políticos depois de ter divulgado um laudo médico falso contra um candidato na reta final de uma disputa de segundo turno da cidade mais importante do país? Porque o Boulos, que queria colocar o ex-coach atrás das grades por conta desse laudo, depois participou de um bate-papo de comadres com ele. Por que desistiu de processá-lo criminalmente? O fato é que dentro da direita, independente de quem tem a razão, a única coisa que pode impedir o processo de avanço e conquista dos espaços ocupados pela esquerda é uma ruptura precoce. É uma divisão na base, como Dirceu falou. Afinal, o reino dividido não prospera. A esquerda tem essa consciência desde sempre. Em toda eleição, os esquerdistas abandonam suas rixas e diferenças e apoiam o candidato mais viável, independente de suas propostas e coligações partidárias. Em 2022, o apoiador do Ciro Gomes votou no Lula já no primeiro turno. Bom, a grande verdade é que é muito fácil ganhar popularidade batendo de frente com o sistema.
Mas todo político que alcança um cargo no executivo, seja prefeito, governador ou presidente, por mais outsider que possa ser, mais cedo ou mais tarde terá que ou se valer do sistema ou se vender a ele. Caso contrário, será esmagado. Os candidatos mais ideologicamente aguerridos e que batem de frente com o sistema precisam ser alçados ao legislativo. As câmaras, sejam municipais, estaduais ou federais, juntamente com o Senado, são os verdadeiros campos de batalha, onde as leis são criadas ou são barradas e onde presidentes e ministros do STF podem ser empichados. Por exemplo, eu votei no Príncipe em 2018 e em 2022. Para mim, ele está entre os melhores deputados deste país. E eu, Luiz, quero no legislativo agentes políticos que não abram concessão para o sistema, direitistas puro sangue que não retrocedam 1 milímetro em seus posicionamentos em nome de governabilidade, justamente porque governabilidade é tarefa de quem ocupa os cargos do executivo. O parlamentar tem que ser ideológico e não um pragmático. E a Constituição de 88, tão vilipendiada pelos bandidos que se assentam na Suprema Corte, concedeu às casas legislativas o verdadeiro protagonismo do poder. Prefeitos, governadores e presidentes são os meros executores. Claro que precisamos de direitistas nos cargos executivos, porém estes precisam de um perfil mais pragmático, precisam saber dançar de acordo com a música que toca lá em Brasília. Um presidente a favor da liberação das drogas, por exemplo, jamais vai conseguir legalizá-las com um Congresso de maioria conservadora. Assim como um presidente conservador jamais vai conseguir impedir a legalização das drogas diante de um Congresso de maioria progressista empenhado em fazê-la. É por isso que de nada adianta ter um presidente, um prefeito ou um governador ideologicamente aguerrido que desafie o sistema, pois se este não tiver uma base forte de apoio nas casas legislativas, ficará engessado e refém desse sistema que ele desafiou. Eu tenho nojo do Centrão, você também tem, só que o Centrão pode ser balizado de acordo com a conveniência do momento. Quer ver um exemplo? Vamos ler uma publicação do Ivan Valente do PSOL do Boulos, 2 dias antes da eleição. Abre aspas. O apoio de Bolsonaro a Nunes não é grátis. O PL cobiça a Secretaria de Educação. Se a gestão atual do Nunes já é ruim, imagina 4 anos com ele de fantoche de um projeto de extrema-direita. Ainda dá tempo de São Paulo optar por um professor votando Boulos 50. Fecha aspas. Pode ter certeza que neste segundo mandato em São Paulo, o Ricardo Nunes estará bem mais à direita do que no primeiro mandato. E não porque ele é mais de direita do que de esquerda, mas porque ele faz parte do centrão fisiológico cuja única ideologia é dançar conforme a música toca, no tanto que se beneficie politicamente. O fato é que o Brasil só vai mudar de verdade justamente quando aqueles que Bolsonaro chama de estrategistas intergalácticos, quando aqueles direitistas ideologicamente mais aguerridos, e eu estou falando dos autênticos, como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Marcel Van Hatten, não estou falando aí dos farsantes, como Pablo Marçal. Então, quando verdadeiros direitistas, que não retrocedem 1 milímetro em seus posicionamentos, forem maioria no Senado e nas câmaras, aí sim teremos a verdadeira mudança. Quando isso acontecer é que o sistema poderá ser desmantelado. E se você analisar friamente, desde 2018 a direita vem ganhando cada vez mais espaço no legislativo, enquanto a esquerda vem encolhendo. É por isso que agora, mais do que nunca, é necessário saber trabalhar com o centrão, até chegar um dia em que o Congresso seja a arena de embate entre direitistas e centristas, e a esquerda seja formada por meia dúzia de personagens gritando sozinhos, como foi a direita por mais de 30 anos. Acredito que estamos no caminho certo. Como vimos na arena política, a esquerda está sendo gradativamente minada. E no cenário cultural, a direita também avança gradativamente. Até o início de 2010, a esquerda tinha hegemonia em todo o estamento midiático.
Agora não é mais assim. Hoje temos veículos de imprensa como a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, que são publicações que possuem uma linha editorial mais conservadora e que já são consideradas como parte da chamada imprensa tradicional. A Jovem Pan, mesmo aí com todas as recentes mudanças, ainda faz um jornalismo mais voltado para a direita. Temos a Brasil Paralelo, que em 2016 começou aí como uma produtora independente de conteúdos audiovisuais para o YouTube. Os documentários de viés mais conservador foram conquistando cada vez mais brasileiros. Depois a Brasil Paralelo virou uma plataforma com milhares de membros. Depois, streaming. Hoje podemos dizer que temos uma espécie de Netflix da direita, cujas produções originais são assistidas por milhões de brasileiros. No mercado editorial já temos inúmeras editoras dedicadas à publicação de autores conservadores. No meio artístico, vários cantores e atores estão saindo do armário e se assumindo direitistas. Hoje o sertanejo é responsável pelo maior faturamento da indústria musical brasileira e é justamente o segmento em que a maioria dos artistas se posicionam à direita. E o mais irônico é que estamos em meio a uma ditadura. Nossas liberdades estão diariamente sendo solapadas e é justamente neste cenário que a direita está florescendo como nunca em nosso país. Podemos inclusive fazer um paralelo com o regime militar, que em meio a toda perseguição e censura, enquanto os militares combatiam guerrilheiros revolucionários, a esquerda intelectual começou a arregimentar seu poder, organizar sua militância e se infiltrar em todas as interfaces culturais. Por isso, tenha paciência e jamais desista do Brasil. Mas daqui 20, 30 anos nós não vamos existir mais. Você não é capaz de sacrificar a sua vida pelo futuro dos seus netos e bisnetos, você não vale um peido. Se você, eu quero estar em tempo de aproveitar a direita, então você já está derrotado, porque o imediatismo é coisa dos fracos. Está entendendo? Então, é a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se você quer tirar os comunistas do cenário e dominar o espaço, você tem que ter paciência e agir de maneira, não parar, não precipitar e não retroceder. E foi aprender com o meu guru Paulo Mercader. Está entendendo? Então é isso. O jogo é bruto, mas no final vamos vencer. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!